Olá pessoal, aqui é a professora Flávia Brentegani de Ciências e daremos início à nossa segunda semana de videoaula. Na semana passada vimos vida e evolução. Essa semana daremos ênfase à matéria da semana passada. Começamos pelas categorias de classificação, aquelas usadas por Linneu. Bom, existem duas ordens, a ordem decrescente, que é a mais usada para estudos. Reinos, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E temos a ordem crescente. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Podem perceber que são as mesmas coisas em ordens diferentes. Para facilitar nosso estudo, nós começaremos pela ordem crescente. Então, damos início à espécie. Espécie refere-se ao conjunto de organismos semelhantes que, em condições naturais, ao se acasalarem, ou seja, se cruzarem entre si, geram descendentes férteis, ou seja, também podem se reproduzir. Bom, galera, espécie é quando dois seres vivos podem se reproduzir entre si e gerar um filho, um filhote ou um descendente. Esse também é capaz de reproduzir outros descendentes. Bom, exemplo aí temos a espécie humana, os humanos, espécie canis, os cães, a espécie pantera tigres, os tigres, e a espécie pantera onca, são as onças. Nós vamos perceber que agora no decorrer do estudo, a gente começou pelos menores, né, que são as espécies, e vamos abrangendo aí em outros grupos. O gênero. Quando diferentes espécies apresentam muitas semelhanças entre si, elas são reunidas em um grupo maior, mais abrangente, formando uma nova categoria chamada de gênero. Bom, quando a gente tem na espécie lá das panteras, temos as panteras tigres, as panterocas, que são as onças, a gente vai começar a perceber agora que elas são comuns, elas possuem semelhanças comuns, né, fisicamente, fisiologicamente, ok? Então, agora a gente vai agrupar elas num grupo maior. Elas não geram descendentes, não vão se reproduzir entre si, mas possuem o mesmo gênero, pois têm semelhanças físicas entre si. Exemplo, gênero Pantera. Possui os tigres, as onças, os leões e as panteras e outros. Nós, humanos, somos do gênero Homo. Bom, a terceira parte é família. Há grupos conjuntos de gêneros. Exemplo, Felidae é a família que agrupa os felinos. Gatos, cães, leões, tigres, leopardo, onças e panteras. O que a gente vai perceber? Que sempre vai aumentar esses grupos aí, né? Começou lá nas panteras, com a família das panteras, apenas as panteras tigres, as panteras onças, e por aí vai. Agora nós já temos o gênero lá das panteras, que inclui os leões, os tigres, as panteras, as onças, né? E agora nós vamos ver nas famílias que esse agrupamento de gêneros, ou seja, de espécies, são diferentes entre si, não geram descendentes, que não podem reproduzir entre si, mas que têm as suas finalidades, né? Suas fisiologicamente, ou seja, a função do seu organismo é parecido, seu físico, né? Sua estrutura física são parecidas. Eles vão incluir nesse grupo aí, tá bom? Nós humanos, os gorilas e os chimpanzés, pertencemos à mesma família, tá? Nós temos uma raiz descendência da mesma família aí, Hominidae. Bom, a ordem, quarta parte. Compreende as diferentes famílias que apresentam seres vivos, com algumas características em comum. Um panda e uma raposa, por exemplo, pertencem a famílias diferentes, né, gente? A gente pode perceber. Um panda é um urso e uma raposa é outro ser vivo, né? Um outro animal. Porém, eles se agrupam na mesma ordem, porque eles têm uma semelhancinha, uma característica comum, que é ser carnívora, ou seja, eles são devoradores de outros seres. Outra ordem de animais é a dos primatas, que nos inclui, né? Inclui nós seres humanos, os gorilas e os chimpanzés, os orangotangos e todos os macacos conhecidos, entre outros animais, tá bom? Classe. A classe é uma categoria taxonômica constituída por um conjunto de ordens, ou seja, ela dentro das ordens vem as classes. Essas classes elas vão ser subdivididas, ok? Vão ser subdivididas em filos, que é nosso próximo estudo aí. Um exemplo que vai incluir é o mamália. Nós, por exemplo, humanos, somos da classe mamália, assim como os cães, gatos, felinos. O que são os felinos, gente? A gente já viu lá nas famílias, né? Nas ordens. São os
gatos, as panteras, os tigres, os leões, tá bom? Aí também tem os cães, que já são de outra família, de outra ordem, mas também são do grupo da mamália. Seus filhotes se alimentam de leite materno, né? A gente sabe que todos os mamíferos são aqueles que a fêmea possui glândula mamária, no caso nossos humanos, as mulheres possuem seios, e são capazes de produzir o leite materno que vai sustentar o seu filhote no início de sua vida. Filo. São responsáveis por dividir os reinos e classificar os seres vivos em grupos de animais com estruturas parecidas, tá? Então, possui uma estrutura parecida fisicamente, fisiologicamente, e elas são divididas nesses filos. Exemplos: poríferos são as esponjas do mar. Os quinidários são as águas vivas. E os molúsculos é do grupo dos filos da molúscula. Se a gente for ver, gente, a gente pode lembrar do desenho do Bob Esponja, tá bom? Como exemplo. Né? O Bob Esponja é a esponja do mar, as águas vivas que existem lá no desenho. Tem o Lula molúsculo, que são do grupo da molúscula, do filo da molúscula. E tem outros animais também, né? Tem até um esquilo que é um mamífero, que é um animal, que é do grupo do reino dos animais, tá? E a gente vai estudar aí parte por parte, vocês vão compreender melhor. Bom, tem o cordata, que é o filo dos cordatos. Esse grupo é nomeado devido à presença de notocorda. Essa estrutura, ela se torna uma coluna vertebral nos seres vertebrados. Os ossos são localizados na parte inferior, ou seja, na parte posterior das costas, na parte das costas, né, gente? Onde a gente tem esse ossinho da coluna aí, que liga do nosso pescoço até na região do cóccix, que é próximo à cintura. Bom, exemplo de vertebrados é os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Nós vamos estudar todos eles, tá? Bom, o último aí, reinos. Essa classificação foi organizada em uma ordem de evolução das espécies, desde lá do início, né, de 3,6 bilhões de anos aproximadamente até a nossa atualidade. Essa evolução, né, o estudo da evolução da biologia, ela estuda desde o primeiro existência, né, da existência das primeiras formas de vida até a nossa atualidade, de todas as espécies, né, catalogadas, identificadas por todos os biólogos. Gente, nós possuímos 5 reinos. Reino Eubactéria ou Monera, que é o que inclui as bactérias. Reino Protista, que inclui as algas. Reino Fungi, que inclui o mofo, o bolor, champignons, tá? Reino Plantae, é o reino dos vegetais, são as plantas, as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Reino Animalia, o reino animal é o que inclui nós, seres humanos, os gatos, os cães, os peixes, os sapos, as cobras, beleza? Gente, nós vamos também ter estudo dos vírus, tá? Os vírus não entram em nenhum reino, pois há uma dúvida até hoje, se o vírus é ou não é um ser vivo. Até o momento, né, a gente tem aí que ele é considerado um ser vivo por poder se reproduzir. Um ser que é capaz de reproduzir é considerado um ser vivo, tá bom? Então, por essa razão, o vírus é considerado ser vivo. Mas ele é estudado de uma forma diferente, em um grupo diferente. Ele é estudado separadamente desses nossos reinos que nós vamos começar a dar início na próxima videoaula. Certo? O motivo que não torna o vírus vivo seria pelo fato dele ser unicelular, muito simples e depender de um outro ser vivo para poder se reproduzir e viver. Mas até o momento nós vamos considerar ele um ser vivo, sim, mas separadamente dos outros seres vivos, ok? Beleza, gente? Até a próxima aula.